Olá, alunos da ETEC Laurindo Alves de Queiroz, de Miguelópolis. Como vocês sabem, né, durante esse período de pandemia, nossas aulas estão sendo à distância, estão sendo online, né? Então, esse vídeo faz parte aí do conteúdo, né, programático que nós daremos continuidade aí durante este período, né? Então, ele é base, né, é parte de uma base da matéria que estava programada para passar para vocês, né? Então, neste vídeo nós abordaremos o tema de plantas invasoras, né? Então, traremos aí os conceitos, os benefícios, os prejuízos e também os tipos de controle que existem para as plantas invasoras. Alguns slides contêm alguns textos maiores, né? Até porque esse arquivo vai ser disponibilizado depois para vocês, até para estudo, né, e para entrega de relatórios e elaboração de questionários. Então, eles estão um pouco mais aí abastecidos nesse sentido, mas eu não vou focar muito nesses textos, nós vamos pontuar aí os pontos mais importantes, as questões mais importantes, ok? Então, nós precisamos entender, né, como conceito aí de planta invasora e entender por que essa planta é invasora, né? Então, como a gente sabe, as plantas, né, estão em nossa vida e desde quando existe a humanidade, né? Seja para alimentação, seja para medicamento ou vários outros destinos, né, que as plantas têm para o ser humano. Então, a partir disso, começou-se a produzi-las em ambientes distintos aos quais eram os naturais essas plantas, né? E isso ocasionou alguns probleminhas, né? Então, essa mudança na área de desenvolvimento original da planta pode causar o surgimento de plantas invasoras, uma grande ameaça à biodiversidade. O que isso significa? Essa planta não é o habitat natural dela, muitas vezes, né? Então, ela consegue com algumas características próprias, se desenvolver naquele habitat, isso causa um desequilíbrio naquele ecossistema, vamos dizer assim. Então, o que a gente deve analisar para classificar uma planta como invasora, né? Ela se desenvolve em um local diferente, né? Elas encontram algumas barreiras para seu desenvolvimento, como a falta de polinizadores naturais e a ausência de dispersores de semente. Além disso, algumas espécies são levadas para ambientes muito distintos, né, muito diferentes do que é o natural, com tipos de solo e regime de chuvas diferentes, né? Porém, algumas espécies conseguem vencer essas dificuldades, né, e desenvolvem um ambiente novo. Com isso, essas plantas passam a se reproduzir e a se dispersar pelo ambiente, tornando uma espécie invasora, ou seja, né, aquela planta que chega a um novo ambiente e, devido às suas características fisiológicas, suas características gerais, ela consegue se adequar àquele ambiente, consegue se desenvolver naquele ambiente, né, permanecendo ali, mantendo-se, proliferando ali sua espécie naquele local novo, né? Então, por isso ela é tratada como invasora, né? Entende-se por invasora também não só as plantas daninhas, né? Por exemplo, quando você planta ali uma soja no cerrado, ela é uma planta invasora, porque aquele não é o ambiente natural dela. Mas aqui nós vamos tratar especificamente das plantas invasoras, que são chamadas aí também de plantas daninhas, ou mato, ou planta infestante, erva má, e entre outras nomenclaturas que existem em todo o território nacional. Então, ela possui algumas características próprias para ser considerada como planta invasora ou mesmo para ser uma planta invasora, como, por exemplo, uma rápida germinação, crescimento e florescimento rápidos também, produção elevada de semente, isso é um fator importantíssimo que ajuda, né, na disseminação da espécie, né? Sistema radicular abundante, ou seja, né, permanência dela no solo, né, resistência, a busca por nutrientes, por água, ela precisa ter um sistema radicular coerente ali ao ambiente que ela está. Grande capacidade de absorver nutrientes e água, rápida disseminação, fácil propagação, resistência a variações ambientais. Também podem liberar toxinas prejudiciais ao desenvolvimento da cultura em si, ou seja, o local onde ela está, onde está aquela cultura, ela pode liberar algumas toxinas, né, que fazem com que na seleção ela se sobressaia sobre a cultura. Provoca uma maturação uniforme da cultura e dificulta também a colheita.
Então, ela tem características para ela no sentido positivas, né? Porque ela consegue se desenvolver e se manter naquele ambiente. E isso é uma característica negativa para nós, né? Produtores, agricultores, engenheiros agrônomos, técnicos agropecuários, que temos que lidar com essas características próprias das plantas invasoras, né? Porém, é citado que as plantas invasoras também possuem alguns pontos positivos, né? Em alguns casos específicos. Eu só vou passar rapidamente por eles, porque o nosso foco agora é um pouco agora os pontos negativos, principalmente. Mas, enfim, ela melhora a infiltração hídrica do solo, né? Então, devido às suas raízes que penetram no solo, ela melhora ali a infiltração de água naquele solo. Se você compreender que antes do plantio existem algumas plantas ali, elas vão beneficiar o solo nesse sentido. Claro que não uma infestação dessas plantas na cultura, isso seria pré-plantio. A recuperação da estrutura física do solo, também nesse mesmo sentido, com algumas raízes fasciculadas, né? Diferente das raízes pivotantes, né? Que é aquela raiz principal, tem aquelas raízes fasciculadas igual no milho, então ela facilita aí a estruturação do solo, bem como a infiltração de água. Proporciona cobertura do solo, né? Essa cobertura acaba sendo uma proteção da superfície do solo, aumento de matéria orgânica em si, né? O vegetal, como vegetal, ela possui, após secação, por exemplo, ela permanece ali os nutrientes dela no solo, ela consegue proporcionar ao solo uma maior quantidade de matéria orgânica, né? Então, é um benefício direto. A diminuição da acidez do solo, né, quimicamente falando, a matéria orgânica possui efeito tamponante, né, no solo, que ajuda na neutralidade do solo, no solo ácido. A presença dessas espécies invasoras, auxilia, né, no equilíbrio da acidez do solo, a neutralidade do pH do solo. E a reposição de nitrogênios, como vocês sabem, algumas culturas, principalmente as leguminosas, conseguem a fixação do nitrogênio, e algumas plantas invasoras, em alguns casos, também fazem esse tipo de ação. Pontos negativos, principalmente a competição. Competição por quê? Por água, luz e nutrientes. É muito simples o entendimento dessa questão. Você tem duas plantas, por exemplo, a cultura e a invasora, competindo pela mesma água, pelo mesmo nutriente, pela mesma luz do solo. Então, para a planta realizar a fotossíntese, para se desenvolver, para crescer, precisa de água, luz e nutrientes. A água, competição natural ali, uma planta quase no mesmo espaço que a outra, dependendo da planta invasora, tem um sistema radicular melhor, mais profundo, mais aberto, então consegue capturar água e nutrientes melhor até que a própria cultura. Então, esses nutrientes que a planta invasora conseguiu, a cultura não vai ter, não vai estar disponível à cultura, né? Além da luz solar, né? Muitas vezes, se você tem um crescimento das plantas invasoras, elas são cobertas, elas cobrem, né? Principalmente as culturas no estágio inicial, elas cobrem e ficam todo com aquela luz solar abafando, né? Aquela luz não chegando à cultura para que ela se desenvolva. Então, são os três fatores de competição aí entre as plantas invasoras e as culturas. E por que se faz o controle dessas plantas daninhas, né, plantas invasoras? Primeiro, para garantir a produtividade da lavoura, preciso fazer o controle destas, né? Então, evita perda na lavoura, porque, segundo o levantamento da Embrapa, que eu coloquei aqui, né, uma fonte confiável, plantas daninhas geram perdas que chegam a 15% da produção mundial de grãos todos os anos, para a gente ter uma ideia da importância econômica das plantas daninhas, né? No sentido negativo, claro. Sem o controle, essas perdas podem chegar a 40%. Então, onde não há o controle, essas perdas chegam a 40%. Imagine a perda de 40% de uma produção total. Isso é seríssimo, né? Evitar a sobrevivência de pragas e doenças, isso é básico. As plantas invasoras, algumas são hospedeiras de pragas e doenças, então é necessário sempre retirá-las para que aquela praga, que aquela doença não permaneça naquele ambiente, né, naquela lavoura. Otimizar a colheita, né? As plantas daninhas, elas dificultam por vezes a colheita da cultura em questão, principalmente quando estão em um estágio muito avançado. Impedir o aumento da infestação, se você não faz o controle, pode ser que com o tempo haja uma infestação maior, quando não havia o prejuízo, porque eram poucas as plantas, mas se você não faz o controle, em um certo período da sua lavoura, aquelas plantas daninhas invasoras vão ser um problema mais sério. Então, por isso é necessário fazer o controle.
e aumenta a produtividade quando você faz o controle das plantas daninhas, principalmente naquela questão da competição que eu falei para vocês, você consegue ter um aumento da produtividade. De que forma fazemos esses métodos? Quais são esses métodos de controle das plantas daninhas? Existem diversos métodos que nós vamos situar aqui para vocês. Então, existe o preventivo, cultural, mecânico, físico, biológico e químico. Vamos dar exemplo